Se de repente você está vendo alguma notícia e de repente trata daquela área que você se dedica, aquela área que você tem a profissão, que você é apaixonado por aquela área, quando de repente você vê algum comentário, aquilo te chama a atenção. Eu imagino que foi o mesmo caso aqui de Mateus. Quando de repente Mateus vê este milagre, porque Mateus estava lá, ele estava presenciando os milagres de Jesus. E quando este fato acontece, Mateus então ele fica pensando nisso, chama atenção. E quando ele vai escrever o Evangelho, eu imagino que uma das primeiras coisas que ele colocou na mente, eu não posso esquecer de contar aquele dia que Jesus operou aquele milagre, que pôde pagar o imposto dele e o imposto de Pedro, porque aquilo chamava a atenção de Mateus. Interessante isso. Eu já contei essa ilustração, esse milagre, mas eu vou contar de novo, porque temos várias outras pessoas novas. Eu acho que a maioria ainda não me viram contar, mas você que já me ouviu contar este milagre, você é nova aí, né? Atualmente, e traz a lembrança, talvez até pregações que a gente pregou contando este milagre. Certa vez, um garoto de uns 6, 7 anos de idade, estava participando no culto infantil e a professora, naquele dia, ensinou sobre este milagre, mostrando que Jesus, ele disse para Pedro ir no mar da Galileia e o primeiro peixe que ele apanhasse, lá dentro tinha uma moeda e ele poderia pagar então o seu imposto e o imposto de Pedro. Aquele menino ficou encantado com aquela lição. A situação dele e da mãe, que a mãe era sozinha e era muito difícil. A situação financeira deles era terrível. E quando ele viu a professora ensinando sobre esse milagre, veio uma ideia à sua mente, acendeu a fé no seu coração. E ele então esperou para a segunda-feira, e na segunda-feira, o primeiro horário que ele pôde, ele foi, pegou lá uma latinha onde tinha algumas moedinhas que ele tinha guardado, contou aquelas moedinhas e foi correndo na peixaria. E ali, olhando aqueles peixes, ele viu um peixe bem grande em cima assim do balcão. Ele falou: é esse mesmo que eu vou comprar. Se na boca daquele peixe tinha uma moedinha, eu imagino na boca desse peixe aqui então. E ele então, todo ali afoito, querendo logo vivenciar o milagre que ele cria que ia acontecer. Ele chega e diz para o peixeiro: eu quero esse peixe grande aqui. E o peixeiro disse: olha, esse peixe custa tanto, você tem tanto. Aí a hora que ele vai olhar as moedinhas, não tinha condições de pagar o peixe. Mas ele disse para o peixeiro: mas e a cabeça do peixe? Você pode vender para mim? O peixeiro disse: eu vendo. E o peixeiro olhou aquelas moedinhas, não dava para pagar a cabeça, mas por ver aquela situação daquele menino todo afoito ali querendo comprar, ele então falou: tá bom, as moedinhas, tudo bem. E embrulhou aquela cabeça de peixe num jornal e o menino então saiu na disparada. Chegou em casa, sentou no chão da sala e gritou para a mãe vir ali. E ele então conta para a mãe o que ele tinha aprendido no domingo, e ele fala: mãe, chegou o nosso dia de acabar essas dificuldades financeiras, acabar a nossa situação terrível que estamos enfrentando. Eu aprendi ontem com a professora, eu vi que Deus fez um milagre, e eu creio que aqui está o nosso milagre. E ali naquela agonia de ver logo o milagre, ele já foi abrindo o jornal e procurou ali na cabeça, na boca do peixe, e ele não encontrou nada. Ah, como foi terrível. Foi uma tristeza para ele. Chorou. A mãe chorou com ele.
E a mãe ficou triste ali, pensando como acalmar aquele garoto. E todo ali triste. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Assim como qualquer criança, levantou e foi, saiu para o quintal e foi brincar. E lá ficou a cabeça de peixe, o jornal lá na sala. E a mãe sentada ali, pensando naquela situação, naquela cena que tinha acabado de acontecer. Ela toda triste, pensativa. E ela então, sabe quando não tem nada, assim, você começa a olhar a esmo, olhar assim, sem um rumo. Assim ela fez, pegou aquele jornal e começou a folhear aquele jornal, sem intenção de ler. Mas, de repente, na primeira página do jornal, havia um anúncio, um rodapé lá, de que uma família, ou alguém de uma família tinha morrido. Era uma pessoa muito rica. E não havia herdeiros, mas a justiça estava procurando ali herdeiros, se porventura houvesse, que era para procurar a justiça, porque havia-se uma herança muito grande para ser recebida. Aquele jornal já era um pouco antigo. E quando ela vai ler o nome daquele homem que tinha morrido, que era um ricaço, de outra cidade longe, a hora que ela vê, ela lembra, é meu tio. Era o tio dela que tinha morrido e tinha deixado uma enorme herança para... O único herdeiro que ele tinha era ela, que estava viva, e ela pôde então experimentar o milagre. Não estava na cabeça do peixe, na boca do peixe, mas veio no jornal que estava enrolado. Deus usou aquela experiência, aquela situação da lição para despertar a fé no menino, porque precisaria que aquela mãe lesse aquele jornal. E Deus honrou a fé daquele garoto e Deus abençoou aquela família. Por favor, não vai sair por aí comprando. A não ser que Deus te dê um direcionamento igual para o menino. Mas tem várias outras formas de Deus agir. Tem várias outras formas. Esse texto aqui, ele é impressionante. Jesus, ele volta ali para a cidade onde era costumeiro ele ficar, em Cafarnaum. Alguns acham que essa casa era a casa de Pedro. E Jesus vai, entra nessa casa. Pedro estava chegando na casa. A casa estava cheia, mas lá fora também estava. E Pedro vem, e quando alguns dos cobradores de impostos ou os fariseus vê Pedro, chegam perto dele e começam a questioná-lo. O teu mestre paga imposto ou não paga imposto? E aí então Pedro toma a dianteira numa atitude de defender o mestre. Ele diz, meu mestre paga imposto sim. Pedro entra na casa e quando ele entra, eu imagino que na cabeça de Pedro estava pensando, próxima oportunidade eu vou falar com Jesus e dizer para ele que as pessoas estão querendo saber se ele paga imposto. Mas Mateus relata aqui que antes de Pedro falar, quando Pedro entra na porta, Jesus logo já diz para Pedro, Pedro, qual é a forma certa? Os de casa têm que pagar impostos ou os estrangeiros? E aí Pedro diz, olha, são os estrangeiros, mestre. Aí Jesus fala assim, então Pedro, vai lá, pesque um peixe. Primeiro peixe que sair, que você pescar, vai ter lá uma moeda. E você pega aquela moeda e paga o teu imposto e o meu imposto. E assim Pedro fez, ele foi, pegou o peixe, lá dentro tinha moeda, pagou o imposto de Jesus e o imposto de Pedro.
Dentro desse texto, eu quero compartilhar com vocês 3 lições que o Senhor falou ao meu coração. Antes de entrarmos nas lições, eu quero falar aqui uma curiosidade para vocês. Lá no Mar da Galileia tem uma espécie de peixe que é a tilápia. Não é essa que nós temos aqui no Brasil, mas é parente. Tilápia da Galileia. Também conhecido como peixe de Pedro. Não sei se você já teve curiosidade, já viu. Existe essa qualidade até hoje. Esse peixe guarda na sua boca. Geralmente é a fêmea, mas também o macho pode fazer isso, e às vezes acontece. Guarda na sua boca os ovos. E também quando os peixinhos nascem, guarda também na boca até um certo tamanho para protegê-los dos predadores. Olha que coisa interessante. Então, quando esses peixes, eles não estão nesse período de procriação, sabe o que eles fazem? Eles pegam pedrinhas do chão, do rio, e colocam na boca para fazer ali um simulado dos ovos e dos peixinhos. Olha que interessante. Mas o mais interessante que eu fiquei pensando é que, de repente, algum pescador, alguém que estava passando por lá em algum barco, naquele rio, de repente, eu não sei se pegou um saquinho de moedas e foi contar as moedas, e um descuido, o que aconteceu? A moedinha caiu. E esse peixe, então, vai pegar as pedrinhas. Mas ao invés de pegar a pedrinha, o que faz? Pega a moeda. Olha o agir de Deus, gente. Olha só. Jesus sabia que naquele dia, tal dia, do mês tal, do ano tal, a tal hora, ele iria mandar Pedro ir lá pescar um peixe e precisaria que na boca daquele peixe tivesse aquela moeda. E o valor certo que Jesus ele destaca aqui, se nós formos aprender sobre moedas, aqui está falando de dracmas e também está falando de stater. Duas de dracmas equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa, um funcionário. O stater equivalia a 4 de dracmas. Então era um valor assim até expressivo. Jesus sabia de tudo isso, e Jesus providencia que alguém deixa cair aquela moeda em algum período, não sabemos quando caiu aquela moeda. Jesus sabia que aquele peixe precisaria pegar aquela moeda, e Jesus proporcionou todos os meios necessários para que quando Pedro lançasse o anzol, aquele peixe viesse, pegasse aquele anzol e dentro dele tivesse a moeda que Jesus disse que iria ter para Pedro. Olha o tamanho do milagre. Não foi simplesmente o fato de Pedro pegar ali aquele peixe, mas houve todo um trabalhar por fora, por trás, para que aquele peixe chegasse no anzol de Pedro e com aquela moeda. Olha o agir de Deus. Amém? Amém. Primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que tem coisa que nós precisamos fazer sem que seja responsabilidade ou dever nosso de fazer. Acho que você vai se lembrar de quando Davi venceu o gigante Golias. Havia uma promessa. Alguém se lembra qual era a promessa do rei para quem enfrentasse Golias e vencesse? Alguém se lembra? Casaria com a filha do rei e ficaria livre de impostos. Só ele? Toda a sua descendência.
toda a sua geração. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. E Davi venceu Golias. Davi, ele ficou isento de impostos, mas não só Davi, ficou também toda a sua família, sua descendência perpetuamente. Quando a gente olha para Jesus, Jesus ele era da descendência de Davi. E quando a gente olha para a descendência de Davi, a gente pode dizer que Jesus ele tinha isenção de impostos. Toda a descendência de Davi não precisaria pagar impostos. Obviamente que Jesus ele estava isento de impostos. Jesus não precisaria pagar impostos. Outra coisa que também, se a gente for olhar, talvez Jesus pudesse dizer assim: eu não sou desse mundo, então também não tem que pagar impostos. Não é assim? Mas não, o que Jesus fez? Pedro, vai lá, pesque, primeiro peixe, lá dentro vai ter a moeda, vai, paga o teu imposto e também o meu imposto. Para quê? Olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 26, disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos. Vai lá, Pedro, pague o teu imposto, o meu imposto, para que a gente não escandalize. Sabe, eu aprendi uma coisa muito interessante aqui. Tem coisa que às vezes não é nossa obrigação, mas é melhor nós fazermos. O resultado vai ser melhor. Você não vai escandalizar ninguém. Você não vai causar atrito com ninguém. E eu fico pensando, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, sobre algumas orientações lá no Sermão do Monte, ele trata com os discípulos, ensinando os discípulos a ir além das outras pessoas. Quando Jesus fala assim: olha, se alguém pedir a tua túnica, dá também a capa. Jesus também disse assim: se alguém pedir para você andar 1 milha, ande com ela 2 milhas. Há tipos de pessoas que só fazem aquilo que é dever, aquilo que foi mandado, aquilo que foi colocado no papel e nada mais daquilo. Eu já vi pessoas que às vezes passam no corredor, tem um papel caído, jogado lá, a pessoa passa em cima 10, 20 vezes, mas não é capaz de agachar, pegar aquele papel e jogar no lixo. Isso daqui acontece em todos os lugares. Isso acontece na casa, acontece na família, acontece no trabalho. E as pessoas costumeiramente dizem assim: isto não é minha responsabilidade, isso não é meu dever, eu não ganho para isto, isso daqui não é minha obrigação em casa, isso não é minha obrigação na igreja. Falar de igreja, a reunião da liderança teve um comentário assim que eu fiquei pensando: mas será? Eu acho que não é aqui não, acho que deve ser em outra igreja. Alguém disse assim: quando a pessoa não está na escala, quem é líder estava naquela reunião, acho que vai se lembrar. Tem gente que quando não está na escala, não se mexe para fazer nada. Se está na escala da recepção, ela faz lá a obrigação. Mas se não está na escala, pode entrar visitante que não vai cumprimentar. Se tem alguma coisa fora do lugar, não está nem aí. Eu acho que você também vai pensar igual eu, né? Acho que não é alguém aqui da igreja não, né? Eu acho que é de outro lugar, não é verdade? Por quê? Mas sabe, tem pessoas em casa que é da mesma forma. Pessoa na família que é da mesma forma.
Isso daqui não foi mandado eu fazendo assim. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande com ela 2. Jesus está dizendo, vai além das outras pessoas. Quando Jesus diz assim, vê que as pessoas, elas amam, elas perdoam aqueles que amam elas e aqueles que perdoam a elas. E Jesus disse assim, mas para vocês, amem aqueles que vos odeiem. Não ame apenas os que amem vocês. Perdoem aqueles que maltratam vocês, não sejam como os demais. Isto é, Jesus está dizendo, vai além, faça além, não é obrigação tua, mas faça além, porque o meu Pai que está nos céus está vendo isso e vai abençoar vocês, aleluia. Você quer ser bem-sucedido no seu lar, na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho? Comece a colocar esse princípio de Jesus. Jesus não era obrigado a pagar imposto, mas ele, para que pudesse honrar, o que ele fez? Vai lá, paga o meu e paga o teu, Pedro. Que tal nós começarmos a pensar desse jeito? Que tal eu fazer um pouco além daquilo que foi me pedido? Eu já contei para vocês uma historinha que me emociona muito quando eu me lembro. Um garoto com câncer, fase terminal, apaixonado pelos bombeiros, tinha o sonho de ser um bombeiro, mas estava chegando os últimos dias dele. Os médicos chamam a mãe, contam para ela, e a mãe, pensando em fazer um agrado para o garoto, vai até o comandante do corpo de bombeiros e conta para ele a situação do filho e diz que o filho, o sonho era poder ser um bombeiro quando crescesse, mas não iria chegar lá. Naqueles próximos dias estaria partindo para a eternidade. E ela disse assim, será que o senhor poderia, de repente, mandar um bombeiro lá, para conversar um pouco com ele nesses últimos dias, né? Tirar lá uns minutinhos aí. E aí o comandante disse assim, a gente pode fazer melhor. Quem se lembra dessa ilustração que eu já contei aqui? Alguns se lembram, outros, ou a maioria não sabe. E aquela mãe, então, volta para o hospital para acompanhar o filho e fica ali no aguardo. Quem sabe hoje à tarde, amanhã à noite, e de repente, no outro dia seguinte, ela começa a escutar uma barulheira de sirene, e de repente o hospital para e chega lá um caminhão de bombeiros e coloca uma escada e começa a subir aquela escada, e de repente aquela escada para no andar daquele menino, no quarto daquele menino. Abre a janela e entra um bombeiro. E logo na porta do quarto chega vários outros bombeiros, o comandante também. E chega com um uniforme do tamanho do menino, vestem o menino, colocam ali a boina, o capacete de bombeiro no menino. E ali então fazem aquela maior festa com aquele menino. Porque aquele comandante disse assim, nós podemos fazer melhor. Sabe, nós somos servos do Senhor Jesus. A gente precisa entender que o nosso dever é fazer melhor do que as outras pessoas que não têm Jesus no coração.